do Senhor, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. Nós somos da IEADERN, Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Eu me chamo Ingrid Carvalho, sou superintendente da Escola Bíblica e estou aqui com a nossa irmã Ruth, que é professora, pedagoga, né, e professora da EBD. A paz do Senhor, irmã Ruth. A paz do Senhor. Estamos aqui hoje para trazer uma dinâmica, uma dica pedagógica para você, professor, utilizar em sua sala de aula, na classe de jovens da lição de número 9, que tem por título O Livre-Arbítrio na Salvação. Os objetivos da lição são apresentar o livre-arbítrio como um dom de Deus, saber o que é graça proveniente e como ela opera e explicar a salvação como uma escolha capacitada pela graça, né? Lição maravilhosa para a gente entender, né, sobre um assunto tão importante. E eu já gostaria de ouvir, nesse momento, a nossa irmã Ruth com a sua dica de hoje. Amém. A lição 9, né? Eu trouxe uma dinâmica que ela é um pouco mais elaborada, mas eu achei muito interessante. O título tem o jogo da escolha. E o objetivo dela é ajudar os jovens a entender o papel do livre-arbítrio na salvação e como a resposta de arrependimento, né? Fé e perseverança é essencial para receber o dom da salvação. E para os materiais, o professor ele vai precisar criar, ou se ele já tiver, um tabuleiro. Pode criar até com a cartolina, fazer com diferentes caminhos e escolhas. E peões para cada jovem ou marcadores, e cartões com perguntas e desafios sobre a salvação. Né? Ele pode levar também a Bíblia, em caso precisar de referências bíblicas. Ele vai dividir os jovens em equipes, e cada equipe vai ficar com um marcador. E ele vai explicar que o objetivo do jogo é chegar ao final do tabuleiro, que representa a salvação, né? Cada equipe, ele vai precisar também de um dado. A equipe vai jogar o dado, né? Andar as casinhas e cada casinha ela vai ter um cartão com uma pergunta ou um desafio. E a equipe deve responder corretamente ou aceitar o desafio e assim ela vai poder avançar as casas, né? Se eles errarem ou não aceitarem o desafio, eles devem retroceder. O jogo inclui casas com escolhas, né, que representam as decisões que as pessoas tomam em relação à salvação, como por exemplo, poderia ter lá: você aceita Jesus como seu Salvador? Você se arrepende dos seus pecados? E à medida que eles forem respondendo, eles iam avançando ou retrocedendo, né? A equipe que chegar ao final do tabuleiro ganha. E o professor podia trazer cartões e desafios com perguntas como: o que é a salvação? Por que Jesus morreu na cruz, né? O que é o arrependimento? E ele pode até ir aplicando a aula durante essa dinâmica, né? E conversando com os jovens, fazendo essa conversa bem descontraída para que eles pudessem absorver melhor esse entendimento, né? E essa dinâmica ela é mais interativa, um pouco mais divertida, né? E ajuda a entender os jovens a entender melhor o papel do livre-arbítrio na salvação. Isso, que dinâmica maravilhosa, é isso mesmo, né? As dinâmicas, Amém. elas ajudam nessa interação, né? E elas geram aprendizado, né? Sim, Principalmente porque sabemos que muitos alunos, eles aprendem de formas diferentes, é né? Então, as verdade. dinâmicas são muito boas para isso. E essa dinâmica é excelente, maravilhosa. Amém. Obrigada, irmã Ruth. Eu também trouxe uma dinâmica, certo? O título da dinâmica é Escolhas que Geram Vida. E aí o tema central, né, que você vai dizer para eles que Deus oferece a vida e a salvação, mas o ser humano precisa escolher. Para essa dinâmica, os materiais, você vai precisar de dois cartazes ou folhas grandes, que tiver à sua disposição. Um cartaz vai representar a vida, você pode até utilizar a cor verde, né? E outro cartaz vai representar a morte. Você pode utilizar a cor vermelha, a cor preta, que você, professor, achar melhor. E você vai precisar também de tiras de papel com situações escritas, certo? E caneta e fita adesiva para você poder colar as tiras. E aí você vai colar os cartazes vida e morte em lados opostos da sala, certo? Explicar que a dinâmica não é para julgamento, certo? Mas para reflexão sobre escolhas. Você vai começar, certo? Lendo o texto, né, da lição, lá em Deuteronômio, e vai destacar a frase: Hoje coloco diante de vocês a vida e a morte. Escolham, pois, a vida. Você vai destacar este versículo. E depois você vai ler João capítulo 1, versículo 11 ao 12, enfatizando.
mas a todos quanto receberam, né? Aí você vai lendo com eles. E você vai reforçar: Deus oferece e o ser humano é quem decide, né? O ser humano decide. E aí você vai começar falando sobre as escolhas. Você vai ler uma por uma, certo? As situações que eu vou falar agora. Após cada leitura, você vai pedir que o jovem se posicione fisicamente perto do cartaz Vida ou Morte, conforme acharem que aquela escolha conduz. Então, você pode colocar nas tiras, né, que você vai escrever. Perdoar alguém que me feriu profundamente. Aí o jovem vai escolher, né? Isso leva para a vida, é uma escolha que leva para a morte. Guardar rancor, mesmo sabendo que não faz bem. Ouvir a palavra, mas não praticá-la, né? Então, que tipo de cartaz ele vai escolher a partir da frase que você vai lendo? Você vai dando para eles. Escolher obedecer a Deus, mesmo quando é difícil. Rejeitar Jesus por achar que ainda não é a hora. Reconhecer Jesus como Salvador e Senhor. Viver conforme a fé só dentro da igreja. Então, muitas palavras aqui, mas você, professor, claro, pode sugerir algumas palavras. E aí, após cada escolha, você vai perguntar: por que essa decisão leva à vida ou à morte? Né? Eles vão escolher e você vai fazer com que eles reflitam sobre o que eles escolheram ali. E aí, para fazer a conexão com o texto de João, né, você vai explicar. João Batista veio apontar a luz, mas não obrigar ninguém. Jesus veio ao mundo, mas nem todos o receberam. A salvação é graça, mas exige resposta, né? Deus não força ninguém a crer. Ele chama, ilumina, convida, mas respeita o nosso livre-arbítrio, né? E aí, para fechar, você vai pedir um pouco de silêncio a eles e vai perguntar, né? Que escolhas você tem feito, né? Que escolhas eu tenho feito? Tem apenas ouvido realmente recebido Jesus, né? Então você vai levar eles a refletirem, né, que mesmo quando já somos cristãos, estamos dentro da igreja, esse livre-arbítrio ainda existe, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, né? A gente está todo momento ali entendendo que aquelas frases que eles colocaram no cartaz acontecem no dia a dia, como por exemplo, guardar rancor de alguém, né? Então, essa escolha está te levando para onde? Não é porque já somos cristãos, né? Que estamos na igreja que a gente não precisa ter esse cuidado, né? Então você vai finalizar dizendo: todos os dias Deus nos chama para a vida. E a pergunta é: qual escolha eu tenho feito? Né? Então você pode ali levar esse momento de reflexão para os jovens entenderem que o livre-arbítrio não é só para quem ainda não confessa a fé, né? Ele é também para nós e que precisamos ter esse cuidado porque todos os dias Deus nos chama para essas escolhas. Então essa é Uhum. a minha dica de hoje. A senhora tem algo mais a acrescentar, irmã Ruth? Não, não, muito obrigada. Então, nós desejamos para você, professor, uma excelente aula. Continue nos acompanhando aqui no podcast e a paz do Senhor Jesus.